Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo sobre a nossa atividade semanal. No tema dessa semana, a gente vai tratar sobre a expansão capitalista e o imperialismo na África no século XIX. A partir do século XIX, a gente vai observar um movimento muito intenso de algumas potências imperiais, né? E aí a gente está falando sobretudo da Inglaterra. Estamos falando também ali dos Estados Unidos. Essas potências imperiais, elas vão buscar ampliar territórios de domínio, novos mercados consumidores em outros continentes, Ásia e África. Hoje a gente vai se deter, sobretudo, pela África, né? Então a gente está falando do imperialismo na África no século XIX. É um movimento, um processo que vai ser utilizado para os mais diversos fins, né? Desde a expansão do mercado de consumo, passando pela exploração de matérias-primas, pelas missões civilizatórias dos povos inferiores, né? Que eram denominados como colonizados. Então, a gente tem essa missão, essa justificativa da missão civilizatória, né? Então, Europa como povo civilizado que vai civilizar aqueles que são incivilizados, que seriam os africanos, alguns asiáticos, né? Até que a gente tenha ali a construção de grandes impérios territoriais, isso vai representar força política, força militar, força econômica. Então, o objetivo do imperialismo, ele se justifica por vários fins, por diversos fins, que vai desde do acesso, né, a abertura de novos mercados consumidores, né, para que as mercadorias europeias pudessem ser vendidas para esses territórios, exploração de matéria-prima, a gente tem nesses territórios muita riqueza natural, e a missão civilizatória. Então, a gente tem uma série de elementos, né, que justificam aqui esse movimento do imperialismo. E aí, a nossa atividade é uma atividade reflexiva, né? Primeiro, eu apresento para vocês aqui uma tabela onde a gente tem a partilha do mundo entre as grandes potências, né? Então, a gente tem aqui a percentagem de territórios pertencente às potências europeias e aos Estados Unidos no século XIX. Se vocês forem observar, a gente tem os anos aqui, ó, 1876, 1900, né? Na África, você tem 10,8% do território tomado por potências em 1896 e em 1900, ó, no século XIX, olha como que isso aumenta de 10%. 90% do território africano, do continente africano, estava dominado por potências europeias. Isso significa, gente, que eu tenho países europeus, eu tenho os Estados Unidos interferindo, dominando esses territórios, né? Quase que toda a África. Na Polinésia, em 1876, a gente tinha 56,8% de presença das potências, e em 1900 isso passa para 98,9%, e assim por diante, né? Ásia, Austrália e América. Depois que a gente observa essa tabela, fica claro para a gente o seguinte: bom, a partir do século XIX teve aí um interesse maior, uma disposição maior dessas potências em dominar esses territórios. Isso se justifica por quê, né? A gente tem ali na entrada do século, no século XIX, a gente tem a chamada Grande Depressão Capitalista. O que é isso, né? O capitalismo sendo colocado em xeque, porque o capitalismo passava por uma grande crise. Essa crise, ela era decorrente de alguns elementos. Dentre esses elementos, o que a gente tem? A gente tem um descompasso entre a superprodução da mercadoria nas indústrias e uma população de trabalhadores que não podiam consumir essas mercadorias. Então, olha como é fácil entender isso. Eu tenho as indústrias no boom, produzindo mercadoria pra caramba, e eu não tenho gente para comprar, né? Porque eu tenho uma massa de proletário, de trabalhadores que não tem grana para comprar essas mercadorias. Então, isso vai afetar o sistema, né? A gente começa a ter uma grande crise, uma crise tão profunda que você vai ter falência de pequenas e médias empresas, né? Você vai ter efeitos muito preocupantes
advindos dessa crise. E aí, como segunda consequência dessa crise, esses países imperialistas, industriais, né, industrializados, eles vão passar a buscar novos mercados consumidores externos. Se eu não consigo comprar, escoar minha mercadoria para dentro, eu tenho que procurar gente para comprar isso lá fora. Então, um dos estímulos para essa dominação que ocorre no século XIX, da África, da Ásia, da Polinésia, da América também, está relacionado a essa busca por mercados externos, né? Então, é fora da Europa que esses produtos vão ser vendidos, né? É principalmente na Ásia e na África que a gente vai ter esse movimento, né, de domínio de mercado consumidor. Esse fato, ele vai inaugurar o que na história a gente chama de neocolonialismo, quer dizer, um novo colonialismo. Nós tivemos um colonialismo em África, que é aquele colonialismo do século XVI, quando tem as grandes navegações, os portugueses, franceses, né, holandeses, começam a chegar lá em África, aí tem o tráfico de escravizados, né? E agora a gente tem um novo modelo, por isso novo colonialismo europeu, né? Então, esse neocolonialismo, ele vai fazer com que as potências, elas partilhem o continente africano e o continente asiático, né? É dividir o território entre as potências, quem é que vai ter domínio sobre determinadas partes daquele território. E é claro que isso vai levar a uma série de consequências gravíssimas, né, para esses territórios, superexploração, a violência que era perpetrada nessas comunidades, né, africanas e asiáticas. A gente tem um neocolonialismo que vai perdurar até o século XX, então ali até os meados do século XX você tem nações africanas, por exemplo, instituindo a sua independência, né? Então, isso vai perdurar por muito tempo e vai trazer consequências muito negativas para esses continentes, para esses territórios. Então, a gente tem aqui um resuminho dessa atividade para a gente fazer essa reflexão, e depois a gente tem duas questões, né? A primeira questão é sobre os motivos que levaram à expansão europeia, né, para essas regiões, como está indicado na tabela. A tabela serve para a gente ter uma noção de, nossa, como que isso muda, né? E depois a relação que vocês devem estabelecer entre a expansão capitalista e o imperialismo no século XIX. Depois a gente tem mais alguns fragmentos, né, uns fragmentos que foram retirados do livro do Vladimir Lenin, né, o imperialismo, a etapa superior do capitalismo, e ali tem os enxertos, tem uns fragmentos que nos dão ideia de como esse neocolonialismo foi instituído, né? Tem um resuminho e em seguida temos umas atividades. São duas questões de marcar para vocês responderem de acordo com essa perspectiva que vocês tiveram aí ao ler esse material. Bom, gente, é isso. Eu espero que esse vídeo ajude vocês a compreender essa temática. A gente vai ter o nosso encontro na próxima semana para resolver essa atividade, para fazer a correção dessa atividade. Até lá!